Pessoal, o tema dessa semana é um tema não muito cotado assim para Enem. Por quê? Porque ele é relacionado à temática LGBTQ+. Tá? Então, na atual conjuntura, com o atual governo, não se espera muito uma temática relacionada ao universo LGBT com proposta de Enem. Entretanto, esse Enem ele foi adiado, ele tá lá, não me lembro, não me recordo qual foi a data que ficou, mas lá para janeiro, eu acho. E aí tudo pode acontecer até lá, né? Porque a gente sabe que a nossa política ela tá extremamente inconstante, muitas mudanças, tanto que ministro da Educação nem sei quem é que tá hoje, porque saiu o Van Braun lá, o Van Braun, não sei como é que pronuncia o nome dele, e é isso aí, né? Tá tudo muito inconstante. Então, até lá, muita coisa pode acontecer e essa temática pode ser, sim, tema. Eu tenho certeza que entre os temas que já foram elaborados, que tem lá entre as questões, tanto de redação quanto questões objetivas, esse tema tá por lá, entendeu? Se ele for sorteado e conforme for o andamento do governo até lá, pode aparecer como tema de redação, tá? Mas, mesmo que não caia no Enem, esse tema pode aparecer, LGBTQ-fobia, em algum vestibular também. Tá? Então, a gente precisa ter uma boa noção do tema para não ter nenhuma surpresa, assim, de não saber absolutamente nada sobre o assunto. Então, a aula vai caminhar por aí. Júlia. Deixa eu dar oi para a Júlia também, antes de puxar a tela, compartilhamento de tela. Oi, Júlia, tá me escutando? Que é a Júlia nova. Deixa eu ver aqui no bate-papo. Deve estar. Júlia, eu tava conversando aqui com o pessoal, né, que vocês podem abrir o microfone e falar a hora que vocês quiserem, ou então mandar mensagem pelo bate-papo. E tava explicando um pouquinho sobre o tema dessa semana, tá? Então, o tema sobre o qual vocês vão escrever é sobre LGBTQ-fobia, tá? LGBTQ+. Ah, Pro, mas esse tema não vai cair no Enem porque o Enem não vai cobrar uma temática dessas, porque os rumos da política não, não fecham com esse tipo de temática. Aí eu estava explicando pro pessoal que até janeiro muita coisa pode acontecer, inclusive o governo pode mudar, né? Não tem muita certeza a respeito dos rumos da política nacional até a aplicação da prova do Enem, que essa proposta provavelmente esteja entre as propostas já elaboradas e arquivadas para serem utilizadas no Enem. E mesmo que não caia no Enem, pode aparecer em algum vestibular, aí algum vestibular de federal ou mesmo de particular. Então é importante a gente saber o básico sobre essas questões aí de gênero, de sexualidade, de representação de gênero. Eu vou compartilhar a minha tela. Deixa eu ver onde está essa proposta. Está aqui. Tarará, tarará, tarará. Então, vamos começar a conversar. Tá? O tema que eu coloquei homofobia, num primeiro momento, pensei em homofobia. Mas o fato que levou a Pro a refletir sobre a temática foi a campanha da Natura utilizando o Tami Miranda como um dos protagonistas dessa campanha de Dia dos Pais, e ele é um homem trans, né? E aí eu pensei, transfobia também é um tema importante, mas é muito específico. E para a gente poder estudar melhor, abranger melhor toda essa temática, achei por bem colocar então LGBTQ-fobia, que é um neologismo, por isso que ele está aqui entre aspas. Vamos passar ele para cá. Certo? Então, antes vamos ver algumas questões básicas sobre isso.
A gente tem que ter uma noção assim sobre sexo, sobre gênero, sexo biológico e gênero. E um pouquinho sobre essa sigla. Então, o sexo biológico, anatômico, fisiológico e anatômico, ele é definido no nosso nascimento, tá? Fisiológico e anatômico. Então, por que fisiológico? Porque ele está correlacionado a questões hormonais, a excreção de hormônios que são específicos do sexo biológico feminino e secreção de hormônios que são relacionados ao sexo masculino e feminino, tem seus hormônios específicos. Então, ele é fisiológico e ele é anatômico. Porém, o gênero que a pessoa vai expressar socialmente e culturalmente, ele não precisa necessariamente estar em consonância com esse sexo biológico, fisiológico e anatômico. Inclusive, essas questões aqui vocês podem abordar na redação. Depois, como é uma primeira aula do semestre, e algumas pessoas estão retornando e outras estão iniciando, depois de apresentar o tema, eu vou montar um mapa conceitual e já falar algumas coisinhas, relembrar algumas coisinhas sobre a estrutura da redação. Tá? Então, esse é um vocabulário que vocês vão precisar abordar, provavelmente. Então, existe o sexo biológico, que ele é fisiológico e anatômico, mas o gênero feminino e masculino na espécie humana, ele é uma construção social, cultural, educacional, ele é uma construção muito mais profunda e abrangente do que características fisiológicas e anatômicas. O gênero é aquilo que nós performamos na sociedade, aquilo que nós representamos na sociedade. Então, ele está correlacionado sim ou não ao sexo biológico e está correlacionado à cultura, à educação, às relações sociais, a questões de personalidade, entre outras searas aqui que vão envolver o gênero feminino e masculino. E outra coisa diferente de sexo biológico e gênero é a orientação sexual. Tá? Então, gênero feminino e masculino é aquilo que você performa dentro da sociedade, aquilo que você demonstra correlacionado a características culturais sociais. Mas a orientação sexual diz respeito àquilo pelo qual a pessoa sente atração física e emocional. Tá? Não se trata apenas de uma questão de relacionamento sexual, mas também de conexão emocional. Isso seria a orientação sexual. Popularmente é de quem a gente gosta, tá? Popularmente é de quem se gosta. Eu vou colocar entre aspas aqui, fica mais fácil para correlacionar. É popular, né? Uma expressão popular, que você não vai usar na redação, né? A redação é por quem se sente a atração. Essa atração é física e é uma conexão emocional também. E aí surgem essas letrinhas, L, G, B, T, Q, e mais, e todas as outras possibilidades. Vamos ver o que faz parte das letrinhas aí. Deixa eu passar minha janelinha para cá, para eu poder usar aqui. O L, lésbicas. Tá, então,
Essa orientação sexual é composta por mulheres que sentem atração física e emocional por mulheres, tá. A forma como elas vão expressar o gênero na sociedade pode ser as mais variadas possíveis. Nós podemos, conhecer, podemos ver na nossa sociedade mulheres que são extremamente femininas, no sentido social, cultural, aquele estereótipo de feminilidade, e que sentem atração emocional e física por outras mulheres. Nós podemos observar também mulheres que performam um gênero mais voltado à masculinidade, aquele estereótipo que a sociedade correlaciona à masculinidade, e essas mulheres sentirem atração por outras mulheres. Nós podemos ter as mais variadas expressões de gênero, né, e com um sexo fisiológico e anatômico feminino, sentindo atração por outras mulheres, tá? Então, a gente tem que cuidar, assim, ó, que gênero, orientação e sexo biológico nem sempre são convergentes com aquilo que a sociedade, de uma forma estereotipada, espera das pessoas, coloca dentro de caixinhas as pessoas. A sexualidade humana é muito mais fluida do que esses estereótipos e o preconceito imaginam, certo? Então, esse é o L. O G, gays. Essa palavra gay geralmente está associada ao homossexual masculino, mas também mulheres utilizam essa terminologia, se referem a si mesmas como gays, tá? Mas geralmente é homossexual masculino. Homens que sentem atração por outros homens. E de novo, tá? A forma como esse homem vai se vestir, pouco importa. Ou a forma que ele vai usar o cabelo, o jeito que ele vai falar, não tem nada a ver. Tá? Pode ser um homem super maromba, fortão, com cara de lenhador, e ele ser gay. Pode ser um cara super delicado e ele ser hétero. Então, a forma como as pessoas vão performar na sociedade e a orientação sexual pode ser totalmente diferente daquilo que a gente espera, movido por preconceito ou por estereótipo. Tá, B. B, bissexual. Bi. O bissexual, ele é uma pessoa que tem, pode ser um sexo biológico feminino ou masculino, e sente atração tanto por homens quanto por mulheres. E o T da questão, tá só trans, tá? No caso do Tami, ele é um homem trans. Que é um homem trans? É alguém que nasceu com sexo fisiológico anatômico, feminino ou masculino, e que faz uma transição, que vai mudar para o sexo anatômico, social e tudo aquilo que se espera socialmente do outro sexo. Essa transição ela pode ser completa, ela pode ser parcial. Né? Num primeiro momento, quando um paciente busca o atendimento e o SUS já prevê o atendimento de pessoas trans, tá? Num primeiro momento essa pessoa começa a fazer terapia hormonal e terapia psicológica também para vivenciar essa transição. Então, Tami nasceu com sexo biológico anatômico feminino e foi fazendo essa transformação utilizando hormônios, tendo lá o acompanhamento psicológico, modificando seu corpo através de cirurgias, retirada das mamas, e assim a pessoa pode ir fazendo essa transição, que pode ser parcial, pode ser total, fazer a cirurgia de mudança de sexo.
E bem interessante, assim, é que ser trans não significa necessariamente ser gay ou ser lésbica, tá? Então tem essa possibilidade aí também. Não sei se vocês assistiram aquela série, tem uma série que é Sense8, e tem um casal lá que é uma mulher trans e uma mulher lésbica, e as duas formam um casal. Tá? Então essa mulher trans, ela nasceu com sexo biológico masculino e ela fez essa transição, se transformou em uma mulher trans e que sente atração por outras mulheres. Então, as mais variadas possibilidades também acontecem. Queer. Então esse que, queer, a gente pode dizer que essa palavra ela se refere a todos aqueles que fogem à heteronormatividade. Essa é uma palavra que vocês podem usar também na redação, tanto queer quanto heteronormatividade. A heteronormatividade é aquilo que a sociedade, dentro de um estereótipo, procura associar a conduta, a atração, a aparência às pessoas, colocando todas dentro de uma visão binária da vida e da sexualidade humana. Essa é a heteronormatividade, ela é binária. Uma visão binária quer dizer dois, masculino, feminino, só isso e deu. E queer, então, seria tudo que foge à heteronormatividade. Inclusive, a gente pode falar em uma cultura queer, que seria tudo aquilo que se produz de sentido, de significado, de livros, de filmes, de séries, de músicas, de vocabulário, de forma de expressão, é tudo que é produzido pela comunidade LGBT. E daí, o mais é porque todas as possibilidades existem, já que a sexualidade humana é extremamente variável. Então, a delimitação do tema. Então, aqui foi uma introdução para a gente se achar um pouquinho, assim, nesse universo e nesses vocabulários aqui, nesses vocábulos. E agora a proposta, tá? Então, a delimitação é disserte, mas quando eu falo disserte, eu quero que vocês imaginem o texto dissertativo argumentativo, é aquele em que você vai mostrar o seu conhecimento sobre o assunto dissertando, demonstrando a informação, e argumentativo porque você vai se posicionar sobre essa questão. Disserte sobre LGBTQ-fobia, então é esse preconceito de uma maneira mais ampla na sociedade atual. Você poderá abordar os motivos desse comportamento, então motivos é sinônimo de causas, você vai precisar abordar nessa redação as causas desse problema, dessa fobia social, desse preconceito, as consequências para os indivíduos que fazem parte dessas letrinhas aqui, que fogem à heteronormatividade, que são não binários. E tem um outro termo que eu não falei, que é cisgênero. Né? Cisgênero seria um sinônimo para heterossexual, quase isso. Dá para usar como sinônimo. Bem como para suas famílias e para a sociedade no geral. Então, são 3 tipos de consequência, precisa abordar as 3. As consequências para o indivíduo, para a sua família e para a sociedade no geral. Tá? Cuidar bem assim essa leitura dos temas de redação, porque esse parágrafo que geralmente aparece no final da proposta de redação, ele define quais são os argumentos que você precisa escolher para colocar no seu projeto de texto. Tá? Então, se você não abordar esses 3 tipos de consequência, por exemplo, numa UPF da vida, você já vai perdendo pontos na sua argumentação. E o mesmo acontece no Enem, tá? Então, existe uma expectativa daquilo que você vai abordar. Além disso, poderá sugerir formas de combater esse problema. São as famosas intervenções para combater a LGBTQ-fobia. Certo? Repertório.
tá? O que que é o repertório? O repertório são os textos que você vai utilizar como base para reflexão, citando eles na redação através da citação direta ou indireta. É a intertextualidade, os movimentos de intertextualidade nós chamamos de repertório. Intertextualidade, repertório, polifonia, quando a Pro usar esses termos, é aquilo que nós vamos introduzir dentro da nossa redação para ajudar na nossa argumentação, para dar uma base para a nossa argumentação. Isso é super importante porque a nota da competência número 2, da competência número 3, elas estão intimamente ligadas à questão do repertório. Gente, eu recebi aqui o aviso que em 10 minutos vai acabar essa sessão, então quando acabar todo mundo sai, daí eu mando o link novamente lá no grupo e a gente continua, a gente segue com a aula, tá bom? Então, nessa redação nós podemos utilizar esses documentários aqui como base para reflexão. Eu vou explicar um pouquinho sobre eles. É bem importante que vocês escolham algumas sugestões de leituras, de documentários, de textos que são dados na aula, para estudar o tema ao longo da semana antes de começar a escrever essa redação. Tá? Não é muito legal para a preparação do estudante ele sentar para escrever e começar a pesquisar e escrever ao mesmo tempo. O mais produtivo é que você tenha bem consolidada assim, uma base de informações de repertório antes de fazer o projeto de texto. Que aí você vai escolher as referências que você domina mais e que vão mais ao encontro da linha argumentativa que você vai defender na redação. Tá? Nesse primeiro documentário, The Mess That You Live In, eu não sei se ele está disponível ainda no Netflix, mas se ele não estiver disponível, tá? No YouTube você consegue encontrar, ou tem aquele programa Streamio, que você consegue acessar o documentário por ali também. A máscara que você veste, a máscara que você usa, é o título do documentário. Ele é super bacana para a gente entender melhor a origem, motivo da LGBTfobia, que é uma parte da argumentação que você precisa tratar nessa redação. Porque ele fala sobre um documentário que trata sobre o machismo. Então, nesse documentário, o diretor, a diretora, vai analisar a educação que nós damos aos meninos, tá? Em diferentes culturas, principalmente americana, vai focar na cultura americana, e como essa cultura ela é tóxica e ela gera uma masculinidade tóxica e frágil que gera consequências negativas tanto para os próprios homens quanto para as mulheres e para toda a comunidade LGBTQ. Porque o machismo, quando ele é enraizado na sociedade e faz parte da criação da educação de uma criança, vai prejudicar a própria criança, porque o homem vai crescer imaginando que ele não pode expressar emoções, que ele não pode expressar sentimentos, que se ele tiver uma orientação sexual diferente, ele vai ser rechaçado pela sociedade. Então, o documentário vai abordar essas questões. Ele chorando lá. Acho que no intervalo eu vou ter que dar um mamar dele, depois eu volto. She is beautiful when she is angry. Esse documentário aqui ele vai tratar sobre o feminismo. Tá? Como sendo quase uma resposta ao primeiro documentário. Esse documentário vai mostrar então como dentro do feminismo surgiram respostas políticas, principalmente de organização social e política, para o grupo LGBTQ+, para lutar pelos seus direitos e conseguir se posicionar melhor dentro da sociedade, lutando por seus direitos. Tá? Então, o movimento LGBTQ, podemos dizer que ele se inspira, muitas vezes,
no feminismo e acata modelos dessa organização social e política para aplicar também nas suas demandas, nas suas causas e reivindicações, entre outras questões. Tá? Então, se vocês assistirem um ou outro documentário e quiserem citar esses documentários nos seus textos, vai ser bem bacana. Vai aparecer mais repertório aí para frente, tá? Fato motivador para o estudo do tema. Para que as redações, os textos dissertativo argumentativo tenham maior concretude, né, seja mais fácil de compreender a linha argumentativa do autor, colocar fatos reais correlacionados aos argumentos, exemplificar os argumentos é sempre muito importante. Né? Então, saber o que está se passando dentro da sociedade e ter esses exemplos vai ser importante para você, porque aí você vai conseguir ilustrar essa redação. Então, o fato motivador, ele pode aparecer na tua redação como um exemplo, que foi o fato que ocorreu ao longo da semana do boicote em relação à empresa Natura por convidar Tami Miranda para representar uma parcela dos pais, né, no Dia dos Pais. Então, foi a empresa Natura foi alvo de transfobia, de boicote, assim como Tami e sua família. Então, seria um exemplo concreto de homofobia ou LGBTQ-fobia que fica mais adequado ao tema. Deixa eu recortar e colar ali. Depois, pessoal, todo esse material aqui que eu estou digitando, que eu estou elaborando aqui com vocês, fica disponível ali no grupo no WhatsApp. Copiar. Olha lá. Vocabulário. Então, aqui tem uma série de palavras que é importante você inserir ao longo da sua redação, porque a nota da competência número 1, que é a competência em que o avaliador vai observar a correção de linguagem, ela também avalia a riqueza sintática, a forma como se constroem as frases e também o vocabulário. Então, é importante que você insira diferentes tipos de orações, orações subordinadas, substantivas, orações subordinadas adverbiais, variar as adjetivas, não repetir o que, usar as orações coordenadas, nunca repetir as conjunções. Então, o estudo das orações, do período composto, ele é muito importante, porque você só vai tirar a nota máxima na competência número 1, na competência 200, se você não tiver mais do que 2 desvios da norma padrão e você apresentar um nível excelente de organização sintática, que seriam essa utilização das orações subordinadas, coordenadas, e um bom vocabulário que seja um vocabulário formal. Então, é importante aqui para a competência número 1. Então, 2 desvios no máximo. Para tirar 200, você só pode ter 2. Eu vou colocar erros aqui, tá? Mas são desvios da norma culta. Precisa ter uma boa utilização das orações subordinadas e coordenadas e um ótimo vocabulário. Então, por isso, algumas palavrinhas aqui a gente tem que colocar. Afirmação. Tá? Por que essa palavra está aqui? Você vai ter que colocar, abordar na sua redação possíveis intervenções para combater o problema. E uma das intervenções é a afirmação da comunidade LGBT através de ações pelas redes sociais, ações políticas, ou ações como da própria empresa Natura, que dão visibilidade, e aqui nós chegamos à segunda palavra, a essa comunidade. Então, ter uma representatividade, visibilidade, afirmação, são palavras que vão aparecer principalmente quando você for elaborar intervenção.
Quem está começando agora, tá? Vocês têm as aulas lá no Drive, que são as aulas de estrutura. E quem já estava fazendo aula, por favor, revisa. Tem uma aula que é só sobre conclusão e que eu falo dos 5 elementos que precisam aparecer nessa conclusão. Tá? Cultura queer, que eu já expliquei para vocês, que é tudo que se produz de sentido, de significado, de livros, de séries, pela comunidade LGBT. Chacina, você pode colocar lá nas consequências. Tem que abordar 3 tipos de consequência nesse texto: consequências para o indivíduo, para a família e para a sociedade. E uma das consequências para a sociedade é a extrema violência à comunidade LGBT.